Oi, tudo bem? Eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial hoje eu quero falar um pouquinho sobre felicidade, ou seja, eu quero comentar com você a relação da psiquiatria e da felicidade, como é que isso se relaciona, como é que a Bíblia consegue nos ajudar neste conceito tão buscado pelos pacientes. E sabe por que eu te falo isso? Muitas vezes alguns pacientes chegam no meu consultório e perguntam assim, doutor, o que eu posso tomar, o que o senhor consegue me passar para que eu tenha felicidade? Será que existe algum remedinho, eles até assim o dizem, que me traz felicidade? E a pergunta que eu te faço é, será que existe algum conceito mágico de felicidade, alguma fórmula mágica em que eu possa te falar aquilo e instantaneamente a felicidade vai aparecer? Sabe por que é algo tão difícil? Porque felicidade, cada pessoa tem seu conceito, cada pessoa tem sua forma de buscar. Muitos sabem a maneira de preservá-las, outros nem tanto. E quando você compreende isso, você passa a entender que a relação felicidade e transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, cada vez está mais intrinsecamente ligado. E sabe por que isso acontece? Eles se mostram de maneira bem diferentes, mas todos têm um fator em principal, um fator que inicia e dá o start nesses transtornos. Ou seja, os transtornos da mente, eles apresentam algumas características singulares, eles fazem com que o indivíduo ele comece pelo mesmo percurso e agora se ele não trata, se ele não busca ajuda, aquele transtorno, aquela mania que a princípio é pequena, ela começa a se desenvolver e fazer com que o indivíduo comece a se notar diferente, comece a perceber que a vida não é mais a mesma coisa. E sabe por que isso acontece? Porque existem diversos tipos de transtornos mentais e esses transtornos mentais eles se apresentam de maneiras diferentes, com combinações diferentes, apresentações diferentes, emoções diferentes e eles fazem com que o indivíduo ele comece a perceber a vida de uma forma diferente. Mas talvez você se pergunte, mas como é que eu sei, como é que eu vou notar que eu estou desenvolvendo algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno mental? Como é que eu sei que isso pode trazer algum malefício para a minha vida? Nos anos 90, 80, para ser mais exato, Tom Jobim, ele escreveu uma música chamada Wave, essa música fez muito sucesso. E num dos trechos dessa música, interpretada por João Gilberto, ele fala o seguinte, que fundamental é o amor e é impossível ser feliz sozinho. Mas será o que ele queria dizer nessa música que fez tanto sucesso? E eu quero listar alguns transtornos da mente que cada dia mais eles se mostram presentes na nossa sociedade e entre esses eu posso citar depressão, ansiedade, algumas psicoses, alguns transtornos afetivos bipolares e algumas demências. Poderia citar vários outros, mas esses são os principais, os que acometem mais a população. E só para você compreender o crescimento desses transtornos mentais, eles vêm se acentuando tanto que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana para a Saúde, a OPAS, 97% da população mundial apresenta algum tipo de transtorno mental. E sabe o que isso impacta? Muito. Primeiro, impacta na saúde. Segundo, impacta na sociedade, impacta na economia, porque nós não somos seres individuais, ou seja, nós somos seres integrais em que a nossa mente está totalmente relacionada com a nossa parte física. Mas e aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com a felicidade? Como é que eu consigo fazer a relação entre felicidade e psiquiatria, entre psiquiatria e Bíblia? Como elas podem se conversar? Mas afinal, o que é felicidade? Existem vários conceitos quando você o busca em alguma pesquisa. E um dos primeiros conceitos que eu quero falar para você trata-se de um estado durável em que existe um equilíbrio entre a parte psíquica e entre a parte emocional. Mas isso é apenas um conceito. E existe um outro conceito que diz que felicidade é o fato de você estar bem consigo mesmo, ou seja, é um estado espiritual, é uma paz interior.
Mas, na real, se nós formos buscar o verdadeiro conceito de felicidade, cada um tem o seu, mas são poucos os que podem se orgulhar de que realmente são felizes. Mas aí agora eu te pergunto, e a Bíblia, como é que ela se relaciona com felicidade? Como é que felicidade e psiquiatria se encaixam? Talvez seria muito fácil eu comentar com você uma história de algum paciente que passou comigo, mas só que cada paciente é diferente, cada pessoa é um mundo e cada mundo tem a sua cultura, as suas circunstâncias, os seus problemas em particular. Quando você pega a Bíblia ela começa a falar de um personagem muito comentado e talvez independente da tua crença, independente se você nem acredite, você já ouviu falar de um rei que Israel teve e esse rei se chamou Salomão. Conta a história que Salomão foi um dos reis mais sábios que o mundo já conheceu e por ser tão sábio, ele também era um rei que buscou a felicidade. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que dia após dia, hora após hora, busca a felicidade, não foi diferente com aquele homem, aquele rei, a pessoa tão sábia. E a Bíblia lá no livro de Eclesiastes, ele começa a mostrar como ele buscou a felicidade em todos os aspectos da vida. Você vai ver uma lista de todos os textos e você pode ver na tua casa. A Bíblia mostra que ele procurou a felicidade na ciência, na filosofia, nos prazeres, na bebida, nas construções, em tudo ele buscou e nada, mesmo se tornando o homem mais rico que já teve naquele tempo, em nada ele encontrou a felicidade. E em um determinado momento do seu livro ele fala assim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E sabe, querido, quando a Bíblia fala que tudo é vaidade, que é correr atrás do vento, eu te pergunto, em algum momento você já conseguiu segurar o vento? Em algum momento você já conseguiu mensurar o vento? E a resposta que eu faço para essa pergunta que eu te fiz é com certeza não. E sabe por quê? Porque a Bíblia, ela traz conselhos para mim e para você, conselhos e exemplos de que muitos que tentaram buscar a felicidade não conseguem, porque a felicidade ela está muito além daquilo que eu vejo, ela está muito além daquilo que eu consigo tocar, mensurar, e está muito além daquilo que eu muitas vezes estou tentando buscar. Mas talvez você esteja se perguntando, como é que eu faço para ser feliz? Talvez eu esteja falando para alguém que carregue uma série de transtornos, ou talvez esteja vivendo uma vida frustrada e se pergunta, o que eu preciso fazer para ser feliz? Eu busco tanto, eu corro tanto, como fazer? E sabe, a Bíblia ela traz 4 conselhos para mim e para você de como nós podemos ser felizes. E eu te digo uma coisa, em nenhum desses conselhos a Bíblia ela fala de medicação, ela fala de classificação de remédios psicotrópicos, ela fala de psiquiatria, mas ela fala de algo diferente para mim e para você, porque quando você busca um conselho, vai numa consulta psiquiátrica, vai em uma terapia com um psicólogo, muitas vezes isso acontece porque muitas coisas estão acontecendo aqui dentro e isso não lhe permite viver uma vida feliz, porque as coisas estão andando muitas vezes de mal a pior. E os 4 conselhos que a Bíblia traz para mim e para você estão na Bíblia e são muito fáceis de eu e você buscarmos, de eu e você executarmos. Por isso, presta atenção. O primeiro conselho está lá em Salmos, no capítulo 32, no versículo 1 e 2, e ele peça perdão. Na minha e na sua Bíblia diz o seguinte, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sabe, querido, só dá para ser feliz quando você tem aquele sentimento de culpa que muitas vezes você carrega quando ele sai da tua vida.
Ninguém consegue ser feliz carregando o peso da culpa. Ninguém consegue ser feliz se sentindo culpado, porque todos que se sentem culpados em algum momento sabem e por si, muitas vezes pelos outros, se sentem condenados. E sabe quem pode te livrar dessa culpa? Somente é Jesus, e é Ele que pode te perdoar, Ele que pode te livrar e pagar o preço da condenação que você merecia. Mas agora eu quero ir com você no segundo motivo, no segundo conselho em que a Bíblia fala para mim e para você. O segundo conselho que a Bíblia quer trazer para mim e para você é: encha-se do amor de Deus. E o verso está lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, que diz o seguinte: agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque muitas vezes nós colocamos os nossos sonhos, os nossos planos em pessoas, em coisas, em trabalhos, e todas essas coisas falham, todas essas coisas muitas vezes nos frustram. E só Deus não falha, só Ele não traz frustrações para nós. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito, porque Ele te ama e sempre quer o seu melhor. Terceiro conselho, a Bíblia fala para mim e para você: faça o bem. E sabe onde você encontra isso? Lá em Salmos, no capítulo 34, a partir do versículo 12 até o 14. E lá diz o seguinte: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Sabe? Quando eu e você buscamos fazer o bem ao próximo, quando eu e você buscamos melhorar a vida do próximo, nós esquecemos dos nossos problemas, as nossas frustrações ficam de lado. E isso nos traz paz, e essa paz que é Jesus Cristo nos gera felicidade. Como quarto e último conselho, a Bíblia é bem clara, direta e bem prática. E ela fala, como quarto conselho, seja generoso. E está lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, que diz o seguinte: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais feliz é dar do que receber. Sabe, querido, eu não sei qual é a tua busca, quão incessante tem sido e qual transtorno você tem carregado. Mas eu te digo uma coisa: se você quer ser feliz, aceite estes conselhos e tenha felicidade, porque só Jesus pode trazer a verdadeira felicidade para mim e para você. E lá em João, no capítulo 13, no versículo 17, você pode ler na sua casa, diz assim: se você quer ser feliz, siga tudo aquilo que você aprendeu. Mas eu quero terminar citando um autor desconhecido que em um determinado momento ele disse o seguinte: felicidade não é conquistar o impossível, mas sim preservar aquilo que você conquistou. Sabe, querido, às vezes você está correndo demais, às vezes você está ansioso demais, frustrado demais, surtando a todo momento em busca de algo que ao invés de estar tão longe, muitas vezes está do teu lado. Por isso, seja feliz. Não é um sentimento, é um estado. Seja agradecido. Não espere que coisas melhores venham. Agradeça por aquilo que está do seu lado, aquela pouca coisa que você tem. E principalmente, busque a Deus, porque Ele é a fonte da maior e melhor felicidade. Que Deus te abençoe. Transmita esse vídeo para as outras pessoas. Vamos levar esperança e assim vamos juntos ser bênçãos.